Vamos então para a segunda parte da nossa aula, tratamentos da apneia obstrutiva do sono. Quando eu falo de tratamento da apneia obstrutiva do sono na criança, eu tenho que entender que eu não tenho apenas uma estratégia. Eu tenho que ter na minha cabeça que eu posso fazer um tratamento cirúrgico, eu posso usar um CPAP, eu posso fazer um tratamento odontológico, eu posso fazer um tratamento nutricional, eu posso fazer fonoterapia, eu posso fazer fisioterapia. Então, quando eu falo de tratamento para uma doença multifatorial, obviamente eu vou ter muitos tratamentos e muitos colegas envolvidos neste tratamento. Então, hoje, modernamente, a gente fala que o tratamento ele não é unidirecional a esse paciente, ele é multi. E ele não é único, ele envolve várias esferas, por ser uma doença que envolve vários mecanismos. Esse é um artigo que eu gosto pra caramba, que ele vai falar um pouquinho sobre fenótipos da apneia obstrutiva do sono. Um tema que a gente fala muito em adultos e, obviamente, também devemos falar sobre isso quando a gente fala em crianças. Isso é uma abordagem mais personalizada do tratamento e mostra como é heterogênea essa doença, como a gente vai ter várias caras de doença. Talvez a gente tenha uma criança um pouquinho mais irritada, talvez uma criança um pouquinho mais sonolenta, talvez uma criança com mais enurese noturna. Então, nós temos muitas caras da apneia obstrutiva do sono em criança. Quando eu falo em adulto e quando eu falo em criança, eu tenho algumas diferenças muito importantes, tá? Então, criança não é um adulto pequeno. Quando eu falo em criança, eu tô falando de uma prevalência da apneia aí de 1 a 6%, no adulto 36%. Eu falo que a principal causa da apneia em adultos é a obesidade, mas a das crianças é hipertrofia adenoamidaliana. É amígdala e adenoide grande. Quando eu falo da clínica, o adulto eu vou ter mais sonolência. A criança eu vou ter ronco em alguns casos. Eu vou ter uma alteração de respiração, um sono mais agitado. Eu posso ter outros sinais não tão claros, mais de comportamento. Quando eu falo do diagnóstico, lembrem, para adultos já está mais comum nós falarmos de diagnósticos portáteis. Já está mais comum, quando alta suspeita de apneia obstrutiva do sono, realizar um exame domiciliar. Seja um tipo 3 ou seja um tipo 4, ou seja um tipo 2, por exemplo. Já na criança, a Academia Americana se posiciona fortemente, polissonografia de laboratório tipo 1. E agora, mais recentemente, alguns estudos falando sobre polissonografia tipo 4. Ainda estudos, ainda usado para triagem, mas já possível em alguns casos fazermos diagnóstico dessa maneira fora a Academia Americana. Quando eu falo de gravidade, acima de 10 eventos por hora é grave na criança. No adulto é acima de 30. E lembra que a criança tem aquela história da saturação, muito importante de avaliarmos. Na última aula falei sobre isso. Nessa medicina personalizada, eu vou ter que entender que existe uma interação genética para os distúrbios do sono e ambientais. Aquele paciente obeso, aquele paciente que tem uma amígdala e uma adenoide grande, que tem um problema neuromuscular, ele vai ser um paciente de maior risco. Então, nós vamos ter que definir para essa família, para essa criança, um tratamento mais personalizado. Por que, Amanda? Porque os mecanismos são diferentes. Nós temos 3 grandes mecanismos: um comprometimento neuromuscular, dos músculos dilatadores da orofaringe. Nós temos um baixo limiar excitatório respiratório cerebral e nós temos uma instabilidade desse controle da ventilação. Para cada endótipo vai ter um tratamento adequado. Só que a gente demorou muito para chegar nisso. O ideal seria nós conhecermos cada mecanismo para definirmos o melhor tratamento. Nós vamos chegar nisso ainda. Amanda, mas tu falou sobre isso, falou sobre drive, mas ainda continua a cirurgia de adenotonsilectomia aí, resolvendo 80% das apneias em crianças? Claro. Os endótipos não anatômicos, eles vão ter esse controle neuromuscular. Mas o feijão com arroz, vocês vão ver uma adenoide, uma amígdala grande numa criança que vai se beneficiar muito de uma cirurgia, que vai respirar melhor, que vai ter uma qualidade de sono muito melhor. Então, 80% das apneias em crianças eu resolvo com cirurgia.
Amanda, mas e as crianças pouco sintomáticas? As crianças hiperativas? As crianças que têm poucos sintomas que eu penso em sono? Essas crianças também se beneficiam? Claro, as crianças se beneficiam muito de um tratamento cirúrgico. E as crianças com ronco, que não têm apneia, as crianças com ronco, elas também vão ter impactos e elas também devem ser tratadas ou de forma cirúrgica ou com outros tipos de tratamento. Amanda, por que a gente fala que essas crianças que a gente faz cirurgia, nem sempre nós vamos ter 100% do fim das apneias? Porque elas podem ter uma obesidade, elas podem ter algo diferente nos músculos, que mesmo fazendo uma ótima cirurgia, mesmo melhorando a apneia obstrutiva do sono delas, pode sobrar um pouquinho. Amanda, por que a gente opera? Qual é o efeito da adenoamidalectomia nessas crianças? Vale a pena operar todas as crianças que têm apneia obstrutiva do sono? A gente sabe que a maior parte delas vão normalizar, não vão ter mais apneia obstrutiva do sono, 0 apneias. Qual é o pior prognóstico? Idade, a obesidade e um índice muito elevado. Essas crianças a gente tem que ter mais cuidado. Crianças que têm alterações hematológicas, crianças que têm fenda palatina. 7% das cirurgias que a gente faz, os otorrinos realizam, elas vão ter alguma complicação. Quem complica mais? Menor de 3 anos, menor de 2 anos, mais ainda. Apneia obstrutiva do sono grave. Elas podem fazer alguma complicação cardiovascular. Por isso que eu, Amanda Costa, eu sempre deixo as crianças dormindo no hospital, tá? Menor de 3 anos, sempre. E no meu caso, as crianças sempre dormem no hospital, porque é o momento que a gente vai ter maiores riscos de sangramento, por exemplo, de descompensações cardiorrespiratórias. Então a gente tem que colocar na balança ronco, crescimento, enurese. Ah, mas a cirurgia é uma cirurgia clássica, pode ter uma hemorragia, um trauma, pode ter um laringoespasmo, a gente tem que colocar isso numa balança e explicar para a família os benefícios de tratar ou não com cirurgia. Ai, Amanda, eu não vou querer, olha, meu filho ele tem trissomia do 21, síndrome de Down, eu não quero a cirurgia. Tem outra opção para oferecer? Claro. Vamos pensar no CPAP, um dispositivo que nada mais é do que um aspirador invertido, que vai mandar ar, vai mandar uma coluna de ar para essa via aérea permanecer aberta. O CPAP, ele não é a primeira escolha nas crianças, mas ele pode ser sim utilizado nas crianças com ótimos resultados, tá? Amanda, posso fazer uma hipoplasia? Aqui na minha cidade tem um dentista ótimo. Ele faz toda essa questão de expansão rápida de maxila e distração osteomandibular. Posso fazer isso? Claro, vamos pedir uma avaliação, vamos ver em conjunto os benefícios. Cada vez mais realizado em idades precoces, a gente consegue aumentar o tamanho, abrindo as suturas faciais, melhorar o tamanho da via aérea. Amanda, tu fez teu mestrado lá em distração osteomandibular, em sequência de Robin, foi importante? Claro, melhorou muito a apneia obstrutiva do sono dessas crianças com sequência de Robin, mas não são para todas as crianças. A gente tem que colocar na balança o risco e o benefício. Fono, ai Amanda, vi trabalhos incríveis, nossas fonos nacionais são maravilhosas. Posso tentar nas crianças? Fono é maravilhosa. Podemos fazer esse treinamento miofuncional com uma fonoterapeuta do sono. Vai ajudar pra caramba, vai melhorar a qualidade muscular, que interfere negativamente na apneia obstrutiva do sono. Amanda, no meu consultório, posso mandar lavar o nariz? Posso tirar essa inflamação da via aérea? Posso recomendar spray nasal? Posso recomendar Montelukast? Vai melhorar o tecido adenoidiano? Vai melhorar inclusive em 12 semanas, a gente tem resultado. Só que isso não vai se sustentar a longo prazo. Vai melhorar essa via aérea, vai melhorar a inflamação, consequentemente a apneia obstrutiva do sono. Vai ser uma escada, como eu falo, para a gente entender melhor e talvez fazer uma cirurgia um pouco mais adiante. Pessoal, quero falar algumas conclusões aqui para a gente deixar isso bem armazenado no nosso cérebro, tá? A obstrução, então, da via aérea, ela pode ser completa ou parcial e nós temos 2 mecanismos, estreitamento e colapsabilidade. 10 a 27% das crianças roncam, cerca de 1 a 5% tem apneia e o pico é 2 a 8 anos com um aumento de amígdala e adenoide.
Crianças roncam menos do que adulto. Deus criou a via aérea delas perfeita. Uma criança que ronca precisa ligar o alerta em vocês. Não existe só ronco, não existe uma apneia leve, sem gravidade, sem consequência. Não existe, tá? Ai, meu filho só tem apneia leve, doutora. A apneia leve tem consequência grave. Amanda, 2/3 da apneia obstrutiva do sono é por hipertrofia de adenoide de amígdala. Então o otorrino tem que ser amigo de vocês, tem que ter um otorrino amigo. Porque ele vai operar e mais de 80% vai melhorar e tá tudo certo. Resolve tudo? Não. Tem que botar o risco-benefício. Obeso é mais difícil, criança sindrômica é mais difícil, criança com alteração neuromuscular é mais difícil. Mas, verdade seja dita, é uma doença que na infância a gente pode curar. Olha o que eu falei, curar. Será que o roncador do futuro não era criança roncadora e a gente não fez nada? Até 66% das crianças obesas têm apneia. E apneias graves. A apneia obstrutiva do sono tem sintomas noturnos e diurnos em criança e adulto. A pressão arterial que alterou durante a noite, ela também fica alterada durante o dia, assim como a alteração endotelial. Preciso me preparar para realizar o exame. Aguardem a minha aula, vou fazer uma aula muito legal sobre isso ao vivo. Infelizmente, eu não posso pedir polissono para todo mundo. Eu adoraria, não posso. Não vai ter polissono no mundo o suficiente. Mas muitas pessoas já estão avaliando a oximetria, já fazendo um exame domiciliar, sempre explicando para o paciente que ele é um exame de triagem, que ele não vai ser 100%. Pensem, usem o bom senso para escolherem os exames nessas situações. A apneia ela tem consequências impressionantes, comportamentais, metabólicas e cardiovasculares. E não apenas a apneia, o ronco também é incerta essa reversibilidade. Repitam comigo. A apneia obstrutiva do sono em crianças apresenta tratamento. É multidisciplinar, é efetivo, é necessário e é conforme o endótipo da criança. Cada criança vai ter um perfil. É mais do que só tirar a amígdala e só tirar a adenoide. Nós temos como primeira linha orientação, tratamento clínico, retirar a amígdala, retirar a adenoide, tratamento miofuncional e também opções cirúrgicas. Extração osteomandibular, expansão de maxila, tudo isso faz parte. Espero vocês na nossa próxima aula.